Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Quinta-feira, meu povo, tem como tema lições tecnológicas. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. Como eu disse, quinta-feira tem como tema lições tecnológicas. É muito interessante que você tenha visto o comentário de segunda-feira e também o comentário de ontem. Então, se por acaso você perdeu algum comentário, algum desses dois, estou deixando um card aqui em cima com a playlist, vai lá, assiste os comentários e aí você volta para o vídeo de hoje. Por quê? Porque um comentário é linkado com o outro. Ontem eu expliquei para vocês um pouquinho como funciona os juízos, as fases do juízo e fechamento da porta da graça. E segunda-feira eu falei um pouco sobre os livros também e reforcei um pouco mais da ideia do juízo. Mas por que eu estou falando que vocês têm que ter visto esses dois comentários? Porque quando nós vamos ali em Hebreus capítulo 9, lá no verso 27, nós lemos o seguinte, ó. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Ou seja, aqui o autor de Hebreus, ele fala que o ser humano, quando ele morre, ele passa pelo juízo. Assim como nós estamos estudando que todos irão passar pelo juízo, né? Paulo também cita isso lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Ele fala que todos irão passar pelo juízo. Então, é importante nós frisarmos que o juízo ele é algo necessário. Ele é um momento onde Deus ele implica e aplica a sua justiça. O juízo é uma coisa boa. Para os salvos é uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque ele está realmente mostrando e provando e separando aquela pessoa que realmente viveu de acordo com a vontade de Deus daquela pessoa que não viveu de acordo com a vontade de Deus. E aí eu pergunto para você, quando você escuta a palavra juízo, quando você se lembra que todos nós iremos passar por um juízo, quando você se lembra que você está passando por um juízo neste momento, qual é o seu sentimento? Você fica preocupado ou você fica tranquilo, você fica de boa? Qual é o seu sentimento? Porque lembre-se, nós temos um intermediador no nosso juízo. Nós temos Cristo como nosso advogado no santuário celestial. Então, nós temos alguém que está nos intermediando junto ao Pai, para que esse juízo ele seja justo. Não que juiz não seria justo, mas nós temos um advogado que passou pelas mesmas experiências que eu e você. Ele também foi tentado, ele passou fome, ele passou frio, ele passou calor. Ele sabe como que é ser tentado, mas ele não caiu em pecado. Então ele consegue entender como nós passamos e fica um pouco mais fácil na hora de analisar o juízo, ele entender porque ele passou por aquela experiência. Então ele fala assim, ó, pai, eu sei como que é isso, pai, ó, eu sei como que é difícil fazer situação X na situação Y, mas olha, ó, eu morri por ele, pai. Olha aqui a marca da cruz na minha mão. Eu morri por essa pessoa. Então, nesse pecado, ele pediu perdão. Perdoa ele de coração sincero, porque foi um pedido de perdão de coração sincero. E assim, sucessivamente, nos nossos erros, nos nossos tropeços, desde que o nosso pedido de perdão seja um pedido de perdão sincero. Isso é importante. Por isso que o juízo ele é tão maravilhoso, o juízo investigativo, porque as nossas anotações elas vão mostrando e determinando quem nós somos, como nós estamos estudando. É um backup nosso. Então vai colocando as coisas nos livros, vai anotando o nosso caráter, anotando as nossas ações, anotando as nossas diferenças, anotando tudo que nós fazemos para que quando Cristo voltar em poder e grande glória e nós tivermos passado pela experiência da morte, quando Cristo ressuscitar nós e colocar o nosso caráter de volta, seja basicamente igual a nós. Aqui é importante nós frisarmos que, olhando parece meio absurdo, né? Se a gente falar para o pessoal mais antigo, pense aí 50 anos atrás, isso era meio complicado deles entenderem como que Jesus poderia fazer isso. Mas hoje em dia a tecnologia nos ajuda muito a compreender. Por exemplo, eu tenho um celular, por exemplo, esse celular que está na minha mão aqui. Se esse celular quebrar, eu perder ele, e eu simplesmente comprar um celular novo, sendo que eu fiz o backup, quando eu comprar um celular novo, eu posso comprar um celular até melhor, e aí eu começo a transferir as coisas desse celular para um outro celular. Ou seja, eu basicamente mantenho a identidade que eu tenho desse celular
para um outro aparelho. E eu posso fazer o quê? Eu posso trocar, limpar algumas coisas que são desnecessárias, que não vão fazer bem para o meu celular, alguns aplicativos que eu não uso, algumas fotos que eu não quero ter mais, algumas mensagens que estão lá se atrapalhando, enfim. Então, essa transferência, ela ocorre de forma mais natural. Então, para a gente hoje em dia, a tecnologia nos ajuda a compreender de uma certa forma como que vai ser feito essa ressurreição e a manutenção do nosso caráter nessa ressurreição. É a mesma coisa quando nós trocamos de celular. Nós passamos a identidade de um celular para o outro e nós podemos tirar algumas coisas que incomodam, algumas coisas que não fazem diferença, algumas coisas que são até prejudicial para ali para o aparelho. Então, quando Cristo voltar em poder e grande glória e ressuscitar, Ele também vai trazer o caráter e também vai retirar essas coisas inúteis, que é o que? Os traços do pecado que nós temos. Então, todas aquelas ações nossas egoístas, todos aqueles sentimentos que nós temos de desespero, de tristeza, de dor, quando Cristo ressuscitar os salvos, quando Cristo fizer ali o backup e transferir, quando Ele colocar isso, Ele vai tirar essa sensação. Ele não tem necessidade. Porque no céu não vai ter desespero, no céu não vai ter dor, no céu não vai ter sentimento ruim. Então, esse material é consequência do pecado. E com a glorificação não existe mais pecado. O ser humano, o salvo, seja aquele salvo que foi ressuscitado, quanto o salvo que está vivo e foi transformado, ele não tem mais traços de pecado. Não existe mais traço de pecado nele. Então, essas informações inúteis e ruins, elas não têm necessidade de ir para o céu, não tem necessidade de continuar no caráter, não tem necessidade de estar presente ali naquele momento, naquele instante, naquela situação. Porque lembre-se, nós somos uma máquina perfeita, Deus criou a gente perfeito. Olha lá para o Éden, olha lá para Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, que é a criação do homem. Perceba todos os detalhes envolvidos na criação, quanto que Deus foi detalhista, o quanto que Deus se importou, como que Deus cria passo a passo o planeta, para que no sexto dia Ele crie o homem, e o homem seja a coroa da criação, seja a coisa ali, o grande tchan da criação. Porém, com a queda de Adão e Eva, as ações começam a mudar, o pecado começa a entrar e essas informações negativas, essas informações ruins, ela começa a fazer parte do nosso dia a dia. E hoje em dia tenho certeza que você já passou por uma situação de desespero, tenho certeza que você já passou por uma situação de tristeza, tenho certeza que você já passou por uma situação onde você achou que tudo não tinha mais sentido, que não tinha mais esperança. Então é esse sentimento que Jesus vai retirar e vai manter o nosso caráter. Por isso que é importante. Não vai ser uma lavagem cerebral. Nós não vamos nos esquecer das coisas. Não. Nós vamos retirar essas coisas ruins da nossa cabeça. Esses traços do pecado. Nós iremos lembrar quem nós somos. Porque, pensa comigo, se Jesus tirar todo o nosso conhecimento, tirar todo o nosso caráter e nós nos tornarmos uma nova criatura sem lembrar de nada, uma lavagem cerebral, não teria sentido nenhum. Não teria sentido nenhum. Por quê? Porque eu estaria no céu? Por que correria o juízo milenial ali, dos 1000 anos? Por que ocorreria o juízo comprobatório, sendo que teve uma lavagem cerebral? Então, por que eu estou provando que eu estou no céu? Como eu estou sabendo disso? Eu não lembro de ter feito isso, não de ter feito aquilo. Entende? Então, na verdade, essa ação de Jesus é só retirar os traços do pecado do nosso caráter. Mas o nosso caráter como um todo, ele é mantido. Por isso que existem os livros de registro, por isso que existe o fôlego da vida para fazer essa transformação, essa transposição do nosso caráter para o nosso caráter perfeito, por assim dizer, sem traços de pecado. E aqui é um grande ponto que eu e você precisamos analisar, entender, compreender bastante. E isso só é possível através do processo de santificação. Parece até eu falo sempre do processo de santificação, mas ele é extremamente importante para a evolução espiritual. Reforçando, salvação feita em 3 partes. É sempre bom lembrar disso. A salvação passada é a salvação, a justificação, o momento em que conhecemos a Cristo e aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador pessoal. Depois temos a salvação presente, processo de santificação, essa salvação do dia a dia, esse processo diário de evolução, de crescimento com Jesus, de entendimento de quem Ele é, de molde do nosso caráter,
para que alcancemos a glorificação, que é esse momento que Cristo volta em poder e grande glória, ressuscita os mortos, transforma os salvos, tira esses traços de caráter que são levados pelo pecado para nos transformar e nos levar ao céu, para que possamos habitar com Ele para todo e todo sempre. Então, o processo de santificação, ele é extremamente importante no molde do nosso caráter. Nós não conseguiremos ser perfeitos sem a glorificação. Eu e você não conseguiremos ter ações perfeitas sem isso. Por quê? Porque o pecado existe no nosso DNA. Nós temos traços do pecado, nós temos todas essas situações, nós temos essas informações ruins. Porém, com o backup de Deus, com a ação de Jesus, com a glorificação, esses traços serão retirados. Então, que você possa ter na sua vida esta certeza e que você não tenha medo do juízo. Veja o juízo como ele é, como uma obra de justiça de Deus, uma obra de amor de Deus, uma obra de misericórdia de Deus, onde ele vai juntar todas aquelas pessoas que viveram de acordo com a vontade dele, que realmente aceitaram Cristo como o seu Senhor e Salvador pessoal. E aquelas pessoas que simplesmente não quiseram isso, elas tiveram a opção e vão receber a consequência disso. A justiça de Deus, ela é perfeita. Nunca duvide disso. E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pelo estudo de hoje, onde nós teremos um pouquinho mais sobre essa transferência de dados, Pai, por assim dizer, da nossa glorificação, Pai. Pai, quando Cristo voltar em poder e grande glória e Ele retirar esses traços do pecado no nosso caráter e nós possamos subir aos céus para abraçá-lo, para ver o Senhor face a face, isso será maravilhoso, Pai. Mas peço, Pai, que o Senhor nos ajude no processo de santificação diário que nós temos, para que o nosso caráter seja moldado de acordo com a Tua vontade, Pai. Porque nós sabemos que não tem como sermos perfeitos aqui na terra, mas podemos fazer aquilo que é mais parecido possível com Jesus, Pai. Então, nos dê sabedoria para agirmos de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer, Pai. Que nós tenhamos essa certeza e essa segurança no juízo, confiando no nosso advogado, que é Cristo Jesus, confiando nos méritos dele, Pai. Porque nós somos nada, nós somos um pó, nós somos ninguém. Porém, por este ninguém o Senhor morreu na cruz para que pudéssemos sermos salvos, Pai. Peço que o Senhor abençoe a cada pessoa que está mexendo neste momento, Pai. Peço que o Senhor abençoe meu pai, que está com a saúde debilitada, que o Senhor sabe quais dificuldades que ele tem tido, Pai. O Senhor sabe quais são os problemas que ele tem tido, que o Senhor possa pôr a sua mão cuidadora sobre ele, Pai. Peço que o Senhor continue nos guiando rumo às mansões celestiais. E o pedido e agradecimento que eu te faço hoje não é porque existe algum mérito em mim ou em qualquer pessoa que está me assistindo, mas é no doce nome de Cristo Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal de oração, para você se inscrever no canal de qualidade, um canal onde nós conversamos sobre a eleição dos jovens. Então vai lá, se inscreve no canal e ativa o sininho para você sempre receber as notificações todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal de oração. Lembrando que os vídeos saem de domingo a sexta-feira. Também deixa seu like nesse vídeo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força para nós e também para o YouTube compreender que esse vídeo aqui é muito bom e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando ali embaixo no botãozinho de compartilhar e colocando nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você acha melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também faça parte dos nossos grupos do Telegram e do WhatsApp, os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Lá nós temos conteúdos exclusivos que são postados nos nossos grupos, tanto por mim quanto para as pessoas que estão lá. Então faça parte para você ter uma facilidade em melhorar esse seu processo de santificação com Cristo Jesus. E também clica aqui nessa playlist da lição dos jovens e no meu outro canal, onde a partir de janeiro eu farei os comentários da lição lá, porque eu não estarei mais à frente aqui do Geração Chamar. Então é isso, galera, um forte abraço a todos e até mais!